Lara, lara, lara. Bom dia, irmã da Creche. A leoa mais linda chegou. Tudo bem? Fala um pouquinho, Eliana. Deixa eu ver se o seu áudio tá ruim. Deve ter o fone. Tá baixo? Acho que tá baixinho. Tá baixo. Olha aí, você tá baixo. Vocês estão ouvindo, Eliana? Oi. Tá baixo. Bom, pra mim tá baixo, mas vamos Calma. ver. Olha aí. Tira. Ô, irmã, nós vamos terminar o tema de ontem? Vamos. Aí a Silvinha falou que tá baixo. Vou tirar. Só que Agora. Melhorou? Tá, É, fica melhor. então vamos. Então vamos. Ficamos. Li, ontem a gente estava falando, quem estava aqui acompanhando, a gente, todas as lives estão ficando salvas, que às vezes não dá para ver tudo, né? Mas tá ficando tudo salvo lá. E ontem a gente estava falando dessa crise de gênero que está acontecendo, que está tão comum hoje em dia, e a gente não sabe como lidar com isso. E a Eliana ensinou para nós ontem que isso tudo é muito simples de resolver quando a pessoa ela entende a identidade dela em Deus, não é, Eli? Quando a gente fala simples, a gente não está falando que a pessoa que está nisso, então, né, não sai porque não quer. Porque a gente também falou dos fatores que contribuem para que a pessoa vá por esse caminho. Deixa eu procurar um fone, Gabi, Uhum. porque vai falando aí, porque sempre vai começar. Então, aí às vezes a gente não entende por que, que o filho, né, chegou ao ponto de escolher por este caminho, e às vezes foi uma palavra, nossa, uma semente, assim, na gestação, uma semente do pai que ele lançou quando a pessoa estava grávida, ou alguma situação, assim, um fato, assim, uma cena pequenininha que aconteceu, que gerou um bloqueio naquilo, né, nessa área. Mas, assim, de fato, alguma coisa aconteceu, porque Deus não erra. A gente sabe disso, que Deus não erra. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e ele fez macho e fêmea, e aí a Bíblia vai falar que tudo que é fora do que o Senhor fez é anátema. Anátema é maldito. Então não adianta a gente pegar e querer buscar uma aceitação, assim, no sentido de pegar e incluir isso como verdade na nossa vida, porque não é. Isso não pode, a gente não pode aceitar um treco desse como verdade na nossa vida, não. A gente tem que ter subsídio, assim, bem fundamentados, para quando você vir alguém, ou uma mãe, ou alguém numa situação que precisa de ajuda, você conseguir ajudar a pessoa. Né? Porque esse é o objetivo. Quando a gente aprende, quando a gente entende, e até também para a gente diminuir também a questão do nosso julgamento, porque a gente tem mania de julgar isso. A gente julga, crente julga, a gente julga, irmã. E a gente não pode ser hipócrita, não. A gente tem que assumir as nossas tretas para a gente falar assim, não, realmente eu julgo mesmo, agora deixa eu olhar com olhar de amor e eu tentar entender a situação do outro e saber que houve um bloqueio lá atrás. A gente não sabe se foi na gestação, se foi na infância, na juventude, na vida adulta, mas houve um bloqueio. E isso a gente não pode nunca acatar como normal, porque não é normal, porque não, se não está na palavra de Deus, não é normal, se Deus não fez, não é normal. Mas a gente buscar esse entendimento para clarificar e aí sim a gente olhar com olhos de misericórdia para o outro em vez de julgamento. Ô, irmã, fala que hoje está hoje é corrido. rapidão. Então, voltando, né, não é uma coisa simples da pessoa sair.
né? A pessoa, primeira coisa, ela precisa compreender a verdade a respeito dela. E uma vez que ela compreende a respeito dela, a verdade a respeito dela, Gabi, eu não considero que seja assim tão... porque assim, ao mesmo tempo que é simples, não é fácil. Por que que não é fácil? Porque tem que fazer morrer o velho homem. É a mesma coisa de uma pessoa que tem hábitos alimentares e ela descobre qual que é o hábito alimentar saudável. Não é simples ela partir para o hábito saudável, assim, largo para trás e vou. Precisa de um suporte, precisa do amparo e precisa fortalecer, sim, a mente nessa verdade. Porque, gente, tudo está na mente. Exatamente tudo. Tudo está dentro da mente. Aí, quando a gente fala desses fatores, é para que a pessoa possa compreender, para que quem tem filho pequeno evite de fazer isso, evitar de não fazer mesmo em hipótese nenhuma, né? Ontem a gente citou os exemplos da expectativa que muitos pais têm durante o processo de gestação, de querer menino, querer menina, né? E reforçar muito isso. A gente não está falando assim, que só o desejo da pessoa ter menino, e aí descobriu que era uma menina, e aí pronto, vai causar isso na pessoa, não. É isso sendo reforçado ao longo da vida da criança, né? Ontem a gente também falou a questão da palavra, né? Mães que têm o hábito de chamar, só porque o menino chora, hábito de chamar o menino de mulherzinha, nossa menina é igual mulherzinha, ou a questão também dos tios, né? Porque tem tio que parece que é terrível, que faz aquelas brincadeiras bobas, né, com a criança, de falar, a menininha, sabe, chamar o menino, por quê? Porque às vezes ele está trocando de voz, e aí a voz oscila, né, a voz do adolescente, ela oscila muito, ao mesmo tempo que está fina, engrossa, e fica alto e baixo, e fica ao mesmo tempo com uma ressonância de voz feminina, porque está trocando a voz, né, e vai para a voz de homem, e entrar com essas brincadeiras idiotas de ficar zoando, de falando assim, boiolinha, né, com esses termos pejorativos. Se você é pai, se você é mãe, não deixa ninguém fazer isso com seu filho. Tem que intervir na hora, imediatamente. Se é na escola que ele está sofrendo esse tipo de bullying, vai e defenda esse menino. Se é a menina, a mesma coisa. Né? Uma outra coisa que contribui muito, gente, é a questão da alimentação. Por que da alimentação? Boa parte das alimentações hoje, elas são... não é comida, né? Ou não é alimento. É só algo que a pessoa coloca para dentro. Então, isso vai transformando a quantidade de hormônio que se tem, a quantidade de veneno que se tem dentro do alimento, faz o corpo passar por um processo de transformação. Não sei se vocês observam hoje, o tipo de corpo das meninas de hoje em dia, ele é bem diferente. As meninas são grandes, né? Às vezes são filhos de pais até pequenos, mas os meninos são enormes, as meninas também são grandes. Geralmente, as meninas são grandes, assim, mais fortes, né? Com com uma estrutura, assim, menos delicada, igual antes era. Hoje em dia está com muito isso. Isso é derivado da alimentação. A alimentação, ela interfere diretamente na questão hormonal, na produção de hormônios. E aí, o hormônio, principalmente nessa fase em que vai ter a transição, né, de criança para que entra a sexualidade, vai lá por volta de 8 até 12 anos, o menino um pouco mais tarde do que isso, se essa produção de hormônio masculino ou hormônio feminino, ela for em excesso, vai ter desequilíbrio no corpo da criança. Então, a questão hormonal, por quê? Porque o hormônio feminino, ele desenvolve características femininas. Aí, se tem um excesso de hormônio feminino num corpo masculino, o menino ele não vai conseguir desenvolver a voz de menino, o porte de menino, a musculatura de menino. E o contrário também. A menina, se ela tiver excesso de hormônio masculino, vai ser a mesma coisa. Então, se você está vendo alguma distorção, está vendo que a criança não está desenvolvendo direito, leva no médico. Existe que ela não está crescendo direito, leva no médico, porque tem como o médico avaliar se a quantidade de hormônio ela tá equilibrada e se precisa de fazer uma reposição ainda assim nessa fase. Para quê? Para não prejudicar o desenvolvimento. E isso muitas das vezes é desconhecido, né? E a pessoa simplesmente vai deixando. O outro fator
Nossa, isso é muito real, gente. Se vocês pesquisarem, doutor Laí Ribeiro falando sobre alimentação, que fala assim, nossa, essa quantidade de gente agora que é homossexual, que a gente acha que, pra nós, é que virou modinha, né? A gente acha, assim, que parece que viralizou, parece que é do nada a pessoa virou homossexual, assim. Gente, é alimentação Nós estamos também, falando de vários também. fatores, Depois né? vocês A gente está falando, pesquisem. é isso. Vários Não pega só um fatores. trechinho assim e fala que foi. Isso, Não. São inúmeros fatores. O que é o de isso. cada um? Tem que ser olhado. Por isso que a gente não. Uhum, Dentro da terapia, existe, né, 4 coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida, assim, ó. Que é o julgamento, a crítica, a pena e a dó e a vergonha. Porque muitas das vezes, senta diante da gente uma pessoa, né, que está com esse conflito. E se a gente for com julgamento e for com crítica, a gente não consegue ajudar a pessoa, porque a gente não sabe o que está nas profundezas do coração daquela uhum, criança. Pode ser que uma pessoa é, que está nessa condição, ela não queira ser dessa maneira. É um conflito que existe real dentro dela. A maioria é um conflito real dentro uhum, dele. A maioria sofre muito por causa dessa questão. muito. E E eles não sentem muita vergonha. a maioria tá ali porque quer. Eu vou te falar que a maioria, os que estão ali porque querem, não deve ser 20%, mas 80% são esses É, fatores que levaram essa pessoa a fazer essa escolha, que levaram essa pessoa a esse caminho, né? E a gente tem que olhar com misericórdia, gente, porque a igreja, ela é preconceituosa e a igreja precisa mudar esse coração, é, porque é senão não vai ter o verdade. acolhimento, né? Que é o necessário para que haja qualquer mudança na vida de qualquer pessoa, seja lá o tipo de conflito. Uhum. E a nossa obrigação também nunca foi julgar, né? Porque a gente não tem como saber qual foi a causa também, da mesma forma que. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala assim, que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E se a gente não tem possibilidade, por exemplo, de ter filho, a gente tem possibilidade de ter neto. Então a gente tem que vigiar, sabe? Porque a família que tem um filho, uma pessoa que se torna homossexual, ela sofre muito também. Porque sabe, às vezes não é nem pelo ato em si, mas só pelo fato de saber que vai ser muito discriminado, que vai sofrer muita opressão, de saber que tem alguma coisa que está em desajuste, porque a gente vê nas pessoas o desajuste, é nítido. A carência que a pessoa tem, assim, a necessidade, como que a pessoa é carinhosa, parece que é uma pessoa que teve muita falta de afeto, assim, a maioria das pessoas, né? Não são todas, mas assim, o apego que a pessoa tem uma na outra, sabe? Assim, parecem pessoas tão amorosas, tão carinhosas, mas ao mesmo tempo pessoas com vergonha de tudo, com vergonha de falar, com vergonha de se expressar, principalmente no âmbito familiar. E aí, como que é importante a gente acolher? Quando a Eliana fala acolher, não significa que a gente vai concordar ou vai apoiar o ato. É diferente. Acolher, trazer Foi a o que pessoa Jesus para fez, perto né? Com e a falar assim, mulher adúltera, por exemplo, é, ela foi pega em adultério. Então vamos dizer que ali fosse uhum, um rapaz ou uma menina na condição que a gente está abordando, né? É, Jesus uhum, falaria diferente para ele. Então, chega ali a sociedade, os homens, as mulheres, a palavra de Jesus para aquela mulher, para aquela multidão, ela precisa servir para nós nos tempos atuais. Porque uhum, a multidão chega e fala assim, olha, aqui tem que apedrejar. Porque a gente tem que parar com esse negócio de achar que tem os pecados e os pecados, né? Os pecados que estão desse tamanho, os pecados que estão desse tamanho. as É, separações, né? Que exatamente. isso é só da cabeça da Aí gente. a fofoqueira senta em cima da língua para poder falar do pecado do outro, né? É, todo tipo de pecado que a gente considera assim, a gente senta em cima para poder falar do outro. Gente, todos pecaram, Uhum, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Se não for a graça do Senhor Jesus, a gente é meramente um simples mortal. Então, qual que é o entendimento que a gente precisa ter com um morador de rua, né, com um empresário, com uhum, um médico, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Todos. Para Deus não existe todos. distinção. Deus não vê. Deus fala para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Por quê? Porque Deus vê o profundo do coração. Né? E esse profundo do coração, gente, eu que lido com pessoas,
existem respostas que nem mesmo a pessoa sabe que está ali. Existem raízes que a pessoa jamais vai imaginar que ela faz o que ela faz por causa daquela raiz. Então, elimina isso da sua vida. Se você quer acolher alguém que fez essa escolha, né, elimine. Crítica, julgamento, pena e dó e vergonha. Porque senão você não vai conseguir ajudar essa pessoa. E outra, quando um doente chega... Foi assim, ó. Teve uma época que a gente fazia visita no presídio. E no presídio tem de tudo. A gente fazia no presídio masculino. Então no presídio tem de tudo, né? E aí teve um dia que eu cheguei e a gente em um dos pátios que a gente ia, tinha uma grade assim, aí tinha o pátio de frente, e é um pátio não muito comprido, e tinha uma outra grade do lado. Então a gente ficava de frente para essa grade. Eles ficavam ali jogando bola, quando a gente chegava, quem queria ouvir, via. Né? Então, tipo assim, vinham no máximo uns 20%, os 80% ficavam sentados, jogando bola, e ficava para lá. Aí, ao decorrer, né, depois pegou na outra, aí nesse dia a gente ficou, e vieram só esses 20%. Quando chegou na outra cela, tinha uns 12, isso é cela mesmo, que é tipo o quarto dele, tinha uns 12. Só 2 olharam. Aí, desses 2 que olharam, um olhava e baixava a cabeça e fazia assim, de vez em quando ele levantava a cabeça. E só um ficou olhando para a menina que estava na minha frente pregando. Eu olhei para aquilo ali e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Falei com Deus assim. Aí eu falei para Deus assim, Deus, eu nem tenho parente nesse lugar. A gente vem e esse povo nem quer ouvir. Aí comecei, né? Blá, 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 achando que estava fazendo assim, a mil maravilhas. Aí, beleza. Só que o meu primo estava internado. E eu fui ficar no hospital um dia com ele. Aí, quando eu estava no CTI, o Senhor me mostrou vários tipos de pessoas que estavam internadas, inclusive esse meu primo. Aí ele virou para mim e falou assim, o seu papel não é definir se a pessoa vive ou morre. O seu papel é cuidar. Aí, o que eu fiz? Mas é amor. Eu entendi. Por quê? Porque o médico, o enfermeiro, ele não pode chegar, Gabi, se você ficar na porta do João 23, pode chegar o marginal que for. Pode chegar o andarilho de rua que for. Os médicos, as enfermeiras vêm para poder atender aquela pessoa como a alma. Entendeu? Uhum. Eles vão ali e fazem o que fazem por qualquer outra pessoa. Tira a roupa daquele andarilho que está todo sujo, vai lá dar um banho nele, cura a ferida, satura aquela ferida, pode estar cheia de bicho do jeito que for. Eles não podem virar e falar assim, que nojo, esse aí a gente não quer. A igreja deveria ter esse comportamento. A igreja deveria... E quando o Senhor me mostrou isso, eu entendi. Porque eu ainda tinha aquele posicionamento de achar assim, eu estou julgando que aquele que não está olhando para mim não está ouvindo a palavra. Eu estou julgando que aqueles 20% não vale a pena a gente estar ali. Aquele 1 não vale a pena estar aí. O Senhor foi taxado. Se fosse por causa de 1, valeria a pena. Então a gente tem que parar com esse nosso preconceito. A gente tem que olhar para as profundezas. Existem coisas muito mais profundas, gente. A gente não conhece. A gente fica colocando impedimento. Jesus falou para os escribas, vocês não entram no reino e ainda ficam na porta impedindo que as pessoas entrem. Então a igreja está muito mais parecida com um fariseu e escriba do que, eu não estou falando todas não, mas estou falando a grande maioria porque eu vou em muitas igrejas, então eu percebo assim, ó, tem igreja que tem preconceito, por exemplo, tem igreja que se eu for pregar com uma pantalona, quase que não deixam eu entrar dentro da igreja, sabe? Por quê? Porque está tão apegado à regra que esquece dos princípios, o princípio do amor, o princípio do acolhimento, o princípio da aceitação. A gente tem que voltar para a essência do amor de Cristo. Jesus, quando ele pega essa mulher que estava em adultério, foi na mesma condição. Ele pega aquela samaritana, ele pergunta para ela, onde está o seu marido? Ela falou, não tenho. Ela sabia que ela não tinha, né? Mas a palavra vai dizer assim, ele falou assim, sim, você já teve 5, e nenhum deles era assim. Ou seja, aquela mulher tinha uma vida promíscua. Para a sociedade, aquela mulher era tipo uma tal, né? Uma toba, desculpa o termo, uma vagabunda, que não merecia nada. Mas Jesus parou
para poder falar para ela, não acusá-la daquilo que ela estava fazendo, mas para revelar quem ela era nele. Então a gente tem que parar muito mais para poder revelar para as pessoas quem elas são no Senhor do que propriamente para falar, se você continuar nessa vida aí, ó, se você continuar nessa vida, você está achando que você vai pro céu? Vai não, viu? O inferno está te aguardando. A gente tem que parar com isso. O evangelho é boas novas. Isso não significa que eu seja tolerante com uma pessoa dela permanecer no pecado, que jamais, jamais, jamais. Tem uma menina, eu não vi se ela está aí, que é aquela que eu fico pelejando, sabe? O pecado, ele encrosta em nós, gente, e fica parecendo que ele é nós, que nós somos ele. Né? Por quê? Porque vai criando aquelas camadas, como se fosse, não sei se você já viu, o diamante, ele fica nos mais profundos da terra, mas ele fica encrostado com escória, com rocha. Por quê? Porque foram tantos anos ali que fica parecendo que ele é parte daquelas rochas e que aquelas rochas é parte de quem ele é. Só uma pessoa que conhece e que consegue separar um do outro é que tem a condição de fazer essa separação sem perder, sem que o diamante perca o valor dele. Né? Então, o Senhor, a gente tem que entender o amor de Deus para a gente, para depois a gente passar. Tem muita gente no papel de líder, ainda muito atolado nas suas feridas e ainda ferindo muito. Então, Gabi, para a gente poder fechar aqui, o outro fator que contribui muito, gente, muito, essa moda que a gente tem agora, e de novo, não é para trazer condenação sobre a vida de ninguém. De ninguém. De ninguém, de ninguém, de ninguém. É um fator que contribui muito. É a ausência da figura masculina na vida da criança. A ausência da figura masculina na vida da criança. Principalmente, quando eu falo principalmente, é na vida do menino, por quê? Porque a figura masculina, a identidade do menino, ela está encrostada ali na figura do pai, na figura paterna. E a figura paterna reflete a figura de Deus, reflete quem é Deus para a gente, reflete a nossa relação. Se há um distanciamento, ou se não há essa figura, o que fica faltando? 50% de quem a criança é. Por quê? Porque ele é formado 50% da mãe e 50% do pai. A formação física ali do corpo dele, tá? Beleza. Mas e a formação afetiva? Formação de presença, né? A formação do âmbito de segurança, de provisão. Se isso não estiver presente, ele não tem a referência. O que é a referência? É quando eu olho e eu falo assim, nossa, eu quero ser igual fulano, né? Eu quero ser igual ciclano. Nossa, eu quero vestir igual fulano veste. Isso é referência, né? A gente está muito sem pontos de referência. E isso vem destrinchando ao longo da história, né? Porque com a Segunda Guerra Mundial, os homens tiveram que deixar as suas famílias. O inimigo, gente, ele bombardeia um negócio chamado família. Tudo que você puder, volta à origem. O que é família? Segundo o coração de Deus, está lá em Gênesis. Família segundo o coração de Deus está em Gênesis. Hoje a gente vê um tanto de ramificação de família, mas a família segundo o coração de Deus significa que uma família saudável, uma família que vai dar estrutura para um novo ser humano, é uma família formada da figura materna e da figura paterna. Então tem família hoje que é formada da mãe e da avó, da mãe e da tia, da mãe toda. E quando eu falo de formada, eu tô falando assim, às vezes a mãe é mãe solo e quem cuida do filho é a avó. Então, se é um menino, ele não tem a referência de homem. Então, eu conheço, por exemplo, rapazes, às vezes, o que a gente falou ontem, que ele é afeminado. Só porque ele é afeminado? Porque ele cresceu, ele viveu a vida inteira, foi abandonado pelo pai, logo quando nasceu foi abandonado pelo pai. Ele vive no meio de 5 mulheres, sempre viveu no meio de 5 mulheres, a vida toda. Aí quando foi para a escola, quem era? Mulher. Que era uma professora. Quem era a diretora? Mulher. Então, o momento de construção, né? A criança, tem um videozinho que eu acho bonitinho, acho que é chinês, não sei, coreano, um véizinho andando todo com badinho, e aí tem um bebezinho
que anda perto dele. O bebezinho imita do jeitinho, põe as mãozinhas para trás assim, ó, cumbuca o corpinho e vai, como se ele fosse o velho. Imitação. Então, essa coisa de como a gente anda, de como a gente fala, isso é visual, isso é aprendido. Crianças, se você pesquisar, tem um vídeo que fala a respeito da história de um menino, né, um menino macaco, tem uma menina que ela foi criada com cães, ela anda igual cachorro, ela anda mesmo igual cachorro, gente. É incrível você ver um ser humano e ela ter a postura de andar, ela corre como se fosse um cachorro. O menino, ele uivava como se ele fosse um lobo, e ele tinha a postura de um lobo. Então, o meio interfere absurdamente nas questões da identidade. E aí vai interferir em tudo. Você pode colocar isso não só para a questão do conflito de gênero, ou de seja qual conflito for. E existe, e não existe essa referência. Quando não existe essa referência, vai existir deficiência. E aí deficiência de quê? Né? Deficiência da masculinidade, deficiência da força, daquela brutalidade que o homem tem. Né? E quando a gente fala da ausência, a gente não está falando só de uma mãe solo, de uma mãe que tem um filho e o homem foi embora. Isso é muito comum, as mulheres falarem assim, eu não quero o homem na minha vida, eu vou ter o meu filho, eu vou criar o meu filho sozinho, maravilha para você. Se você tem condições financeiras, maravilha. Se você consegue fazer isso, maravilha. Mas você está tirando o direito do seu filho de ter a referência. E tirando também da sua filha. Tá? Porque o que acontece? Todos nós vamos criar vínculos, apegos emocionais com as pessoas que cuidam da gente em cada ciclo. Lembra que a cada 7 anos fecha? A filha fica arregaçada. Até a filha fica arregaçada, porque acha que vai ficar instalada na mente dela que ela não precisa de homem para viver. Que se minha mãe dá conta, aí o que acontece? Ela cresce acreditando que, além de ser desnecessário, se a mãe dela ficou sem, ela vai ficar sem. Só que ela não vai ficar sem. Né? Então ela vai querer um relacionamento. De 7 em 7 anos, a gente muda de fase. De 7 em 7 anos, a gente precisa de um acolhedor. Né? A gente precisa desse acolhedor. Então, o primeiro era a mãe, o pai, depois é a professora, depois quando a gente vai para o ciclo de amizade, tem que ter um amigo que leve a gente para aquilo. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Essa ausência, nem sempre ela é ausente da mãe não saber quem é o pai, ou do pai não ser presente. Existem muitos homens que estão presentes de corpo dentro de casa. Né? Se tem homem na nossa live, atende para isso. Hoje em dia, com esse negócio de internet, de tudo, né? Se dá atenção para tudo, menos para o filho. E aí o homem tem muito hábito de falar assim, o seu filho lá, ó, vai olhar o que seu filho está fazendo. Toma postura de homem. Vai ajudar a sua esposa, porque o seu papel ela não cumpre, não. Por mais que ela queira, ela não consegue cumprir o papel, não. A sua mãe também não consegue cumprir. A outra pessoa não consegue cumprir o papel. Então, assuma o seu lugar, a sua posição, porque vai gerar deficiência, mesmo que você esteja presente em corpo, mas ausente em atitude, em ação. O homem tem que estar presente no papel dele. Ele tem que estar presente na função dele. E a mulher a mesma coisa. Né? É cada um entender a função. O leite nunca vai suprir a necessidade, por exemplo, que o suco de laranja supre no meu organismo. Porque ele contém nutrientes que o outro não contém. Né? E a gente está sempre querendo inverter essas coisas. Isso vai ter consequência. Isso vai contribuir para muita coisa de distorção lá na frente. E aí todo mundo, quando chega lá na adolescência, chega lá para frente, todo mundo acusa, todo mundo julga, mas ninguém viu como foi construído aqui da alicerce. Né? Ninguém. A outra coisa, para a gente fechar, já tem que ir, é a questão do abuso, né? Que a gente começou a falar ontem, não deu para a gente poder falar. A gente pode fazer depois uma live específica para esse tema, porque eu acho que esse tema é uma coisa que arrebenta né, com a identidade de qualquer pessoa. E é uma coisa que literalmente acaba com a vida da pessoa. Aí eu quero deixar, Gabi, lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12.
diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, essa consciência que a gente tem que ter, gente, é de estarmos em Cristo e de voltarmos à identidade de filho, porque a identidade de escravo, ele nos escraviza e a gente acha que a gente está vivendo de boa, e a gente não está. Quando a gente descobre qual a diferença da identidade de filho, a gente não quer viver nada que está fora dela. A gente não quer viver nada que se opõe a ela. Não simplesmente porque assim, então porque Deus não gosta. Não, a gente não aceita viver fora, sabe, da identidade. A gente não aceita. É incrível quando a gente muda a nossa cabeça de escravo do pecado para filho de Deus, mas é absurdamente, muita coisa muda na nossa vida, né? Ora para. É verdade. Gente, então o versículo é João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a nossa parte é acolher as pessoas sem julgamento, sem apontar, até porque também o nosso teto é de vidro também. Não existe diferença de pecados, pecado, pecadinho, pecadão. É pecado, não está na palavra, é pecado. Está fora do que o Senhor falou, é pecado. E as coisas são todas bem explícitas na palavra de Deus. Então, a nossa função é acolher. E tem hora também de a gente tem que tentar entender nada não, porque às vezes vai tentar entender, começa a criar um monte de fantasia que às vezes nem faz sentido, não faz sentido, não cuida da vida do outro, não vai cuidar da sua vida, que é melhor. Mas para a gente, nós que somos pais e mães, principalmente para quem tem criança pequena, vale a pena essa reflexão aí, esse atentar nesse cuidado ali para a alimentação, para a presença paterna, né? O limite ali das conexões ali, o limite ali dos portais que tem dentro da sua casa, que é telefone, que é internet, né? As influências. Essa aí é a função da mãe, né? E a gente até falou outro dia que às vezes a mãe deixa de ficar com os filhos dentro de casa para poder trocar por mixaria de dinheiro, só porque não dá conta de ficar com o filho, que ela tem que sair de casa, que é não sei o quê. Então não põe filho no mundo. Fala um favor para o planeta, não põe filho no mundo. Né? E também com a expectativa também, assim, eu quero ter uma menina. Aí pronto, aí o trem já desanda todo. Então, assim, é saber exatamente o que é de verdade, né? Para que na hora que o menino vier, você esteja preparado para receber. Porque o povo quer ter menino, mas não quer parar de trabalhar, então não dá para entender, né? O que mais a gente vê é mãe desesperada aí querendo trabalhar, aí com esse multifunções, não dá conta de segurar muito tempo, a gente tá careca de saber disso, mas ela quer ser mãe. Mas ela quer ser mãe, mas ela quer ser profissional, ela quer tudo ao mesmo tempo. Ela não tira aquele tempo ali para, não, agora eu vou ficar por conta do meu filho aqui, porque então, não tem condição financeira para isso, então não tem. Para poder ficar jogado, para deixar a sociedade cuidar, então não tenho. Faz um favor para a humanidade e até para a alma do seu filho mesmo. Deus, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Muito obrigada, Pai querido, por nós termos acordado nessa manhã, teu fôlego ter sido renovado. Obrigada, Deus, por essa palavra, Pai querido, por esse entendimento. Que em nome de Jesus, ó Pai querido, tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai querido, só nos ajude, Pai querido, a guardar no nosso coração. Nos ajude, ó Pai querido, a nos livrar, ó Pai querido, principalmente, ó Pai querido, do apontamento, ó Pai querido, de jogar culpa, ó Pai querido, de sentir dó, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Pai querido, no não julgamento. Nos ajude, ó Pai querido, a tirar a trave do nosso olho primeiro, Deus querido, para depois apontar o outro, Pai. E nos ajude, ó Pai querido, a ajudar, ó Pai querido, a transbordar aquilo que nós temos aprendido. Nós entregamos o nosso dia nas suas mãos, te honramos, te agradecemos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e declaramos o nosso amor pelo Senhor. Fica conosco nesse dia, nos dê a porção, meu Pai querido, desse dia, para nós suportarmos todas as diversidades que virão, Deus querido. E nós cremos que em Ti, Deus, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai querido, e nós também te amamos e confiamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Muito obrigada, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é lindo, maravilhoso, cheiroso. Obrigada, papai. Amém. Ô, gente, hoje teve que ser rapidinho, porque nós é irmã da igreja, tem que ir pra igreja. Rapidinho, 40 minutos.